Eu sou Daniel, o semeador da paz. Veja o que Jesus diz, com os pregadores da palavra de Deus, que usa a sua autoridade e seu lugar para viver de destaque, que é o luxo e a vaidade, que nem Jesus vive. As contradições entre as Escrituras e o que as pessoas praticam em nome de Deus é grande, e ninguém vê isto, e querem que exista paz no mundo. Um exemplo disto é o que aconteceu com Jesus. Se você ler e procurar entender as Escrituras, vai ver que estão praticando totalmente diferente do que Jesus ensinou, através das Escrituras, e totalmente ao contrário da humildade que Jesus mostrou. Veja o que Jesus diz. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios, e aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças, e de serem chamados pelos homens, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Por que fechais aos homens o reino dos céus, pois nem em vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Por que devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis maior condenação? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Por que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós? Ai de vós, guias cegos! Que dizeis? Quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. Insensatos e cegos! Pois qual é o maior, o ouro, ou o santuário que santifica o ouro? E, quem jurar pelo altar, isso nada é. Mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, esse fica obrigado ao que jurou. Cegos! Pois qual é maior, a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ele e por tudo quanto sobre ele está. E quem jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Por que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé? Estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir aquelas. Guias cegos! Que coais um mosquito, e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Por que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança? Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!
Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Por que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos? E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramar o sangue dos profetas. Assim, vós testemunhais contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraques, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos,